Gostaria de me dirigir aos meus alunos de Filosofia Geral e Jurídica para dizer-lhes algo sobre este trabalho que lhes sugeri fosse feito com a possibilidade de entrega até o final deste mês. Quero lhes dizer que, evidentemente, o volume que sugeri ao trabalho, no total de 20 folhas, parece que causou alguma espécie entre alguns estudantes, porque alguns e-mails me foram encaminhados e hoje, pessoalmente, tive contato na Faculdade de Direito com uma colega de uma dessas turmas que me disse que a sua turma, pelo menos, havia ficado muito preocupada com o tamanho deste trabalho. Vejam bem, os amigos e as amigas, nós tivemos um ano absolutamente anômalo, e particularmente anômalo depois do primeiro semestre, porque iniciamos o segundo em meio a uma greve e depois, na nossa cadeira, afora os problemas que eu pessoalmente tive de saúde com a minha coluna, que é um problema de todos os meus alunos sabido, tivemos também vários feriados, como teremos agora, essa semana, uma vez mais, feriados que coincidem com as nossas aulas. Fora isso, tivemos a substituição pelo professor Jean Riet em relação ao professor Mateu, porque esse estava afastado para a sua campanha política e os horários não ficaram perfeitamente conhecidos, pelo menos logo ao início dessa substituição por parte dos estudantes. Ademais, tivemos também, em outras oportunidades, a solicitação da ocupação do nosso horário de aula por outros colegas, para o que, evidentemente, acedi, como sempre que precisei usar o horário de outros colegas, esses também acederam. Então tivemos realmente um conjunto de fatores que tornaram o encaminhamento da nossa disciplina e do conteúdo dela enquanto tal com dificuldades para a ministração do mesmo. Em face disto, as avaliações que deveriam ter ocupado o segundo semestre não foram feitas e eu sugeri que fizéssemos então este trabalho para suprir estas avaliações. Enviei-lhes 5 títulos para que escolhessem um dos títulos e elaborassem este trabalho. Ora, 20 folhas, eu fiz essa sugestão no fim de semana, 20 folhas não há nenhum sentido em quantificarmos um trabalho para mais ou para menos, mas eu precisei partir de uma ideia de tamanho, de número de folhas para homogeneizar a atividade acadêmica que vocês desenvolveriam, e entendi que 20 folhas é um tamanho absolutamente razoável. Tinham quase um mês para fazer este trabalho. Vejo que isso não foi bem visto desta maneira. Ao contrário, parece que isso causou uma certa preocupação
e em alguns alguma resignação, inclusive. Continuo não entendendo que seja demasiado o que solicitei. Vejam os amigos e as amigas que também não fizeram as nossas avaliações e para elas não tiveram, pelo menos até agora, nesse segundo semestre, que estudar. A alegação de que estão em provas é uma alegação que sempre existirá. Sempre estarão em provas. Tá? Ou pelo menos entre as mesmas, ou próximos às mesmas. Não compreendo, mesmo que saiba que essa é uma realidade da grande maioria de vocês, que estudem exclusivamente para as provas. O estudo tem que ser permanente, talvez um pouco acentuado quando se avizinham as avaliações, mas não assim, a avaliação é semana que vem, tem 2 ou 3 avaliações semana que vem, começaria a estudar agora. Então, se fizessem para esse trabalho uma folha por dia, estudando o suficiente para fazê-la, para escrevê-la, seria mais do que razoável. Né? Também várias vezes, é bom que se diga, estive em sala de aula, neste segundo semestre, com a infrequência de mais de 90% dos alunos em ambas as turmas, porque estavam estudando para provas que seriam realizadas no dia seguinte ou no período seguinte. Então, a alegação de que estão em provas, ou de que está se avizinhando o fim do ano, não me parece ser uma alegação razoável. Mesmo porque, a olhos vistos, pelo menos no que diz a nossa cadeira, em função de todas as dificuldades que encontramos, não foi ela uma cadeira que este ano lhes tenha exigido em demasia. Ao contrário, nesse segundo semestre, neste sentido, não lhes exigiu nada. A primeira exigência que estamos fazendo, e será a única. Os temas sugeridos são todos temas que falamos em sala de aula. Não há nenhum deles que tenha sido, que seja objeto exclusivo dos materiais que lhes encaminhamos, tanto vídeos domésticos que gravei, como documentários pequenos que lhes enviei. Nada daqueles temas que estão ali sugeridos a vocês, nada, nenhum aspecto não foi conversado em aula. Caberia, então, desenvolver esses aspectos um pouco mais a partir de uma bibliografia central que se pode aqui representar pelo livro do Wayne Morrison, que é o autor que adotamos para este ano e que com muito custo conseguimos trabalhar, em face de tudo que já dissemos. Então, não me parece seja um pleito sensato este de fazerem com que os trabalhos devam ser reduzidos, mesmo porque sequer precisam existir fisicamente. Podem me encaminhar por e-mail, podem utilizar esses meios de comunicação contemporâneo que temos via a internet, via correio eletrônico. Não é realmente nada demais o que lhes estou pedindo. E os temas de filosofia se prestam a uma divagação que, quando transposta para o papel, normalmente ocupam mais linhas do que o habitual. Então vamos manter assim, meus caros e minhas caras, e podem me encaminhar, na medida em que forem terminando, né, encaminhem para mim com a solicitação de recebimento que lhes servirá como comprovação de entrega.
Já aviso a todos, hoje tive condições de participar de um evento acadêmico na faculdade pela parte da tarde, ainda que tenha saído muito dolorido de lá, em função da minha coluna, mas estou um tanto melhor do que nas semanas anteriores. Amanhã à noite, na turma da noite, nós teremos a nossa aula, sim, amanhã às 10 para 7, com a turma 2, turma noturna. Iremos nos encontrar para a nossa aula, que para este horário está marcada. Muito obrigado. Até lá.